Gente, desculpem o ruído que vocês vão ouvir no meu microfone, porque a gente só descobriu depois da gravação. Bem-vindo ao canal Hashimoto, meu nome é Thaís e hoje teremos um bate-papo sobre Lilith e os registros akáshicos. A convidada de hoje é a Ariana Martinelli, que é astróloga comportamental, formada em publicidade e propaganda, que trabalhou no mercado corporativo por vários anos na sua versão anterior e na versão atual é formada em astrologia, Theta Healing, Magnified Healing, frequência vibracional, reprogramação mental, radiestesia, radiônica e é estudante de Vedanta. Ela faz atendimentos online e presenciais na Zona Sul de São Paulo. Se quiser conhecer melhor o trabalho dela, fazer mentoria ou marcar uma consulta, o contato dela está na descrição desse vídeo. Ela já fez o curso e atendimentos de registros akáshicos comigo e eu já fiz consultas com ela. Bem-vinda, Ari, ao meu canal. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, alguém que eu admiro muito seu trabalho também, né? E muito bom ter os registros como mais uma ferramenta, né, do meu trabalho. Pois é, a gente já aprontou bastante juntas, né? Então, a proposta de hoje, por mais que eu seja uma apaixonada por astrologia, como eu te falei, assim, há muitos anos, quase 20 anos atrás, eu fui estudar astrologia porque eu sentia em mim o movimento dos planetas, que era um negócio muito louco, né? Para entender um pouco melhor o que é essa ferramenta, que eu amei. E fui entendendo que a astrologia é muito baseada em arquétipos e não é por acaso que o Jung usava a astrologia para diagnóstico, né? E um dos arquétipos menos falado, que inclusive não é analisado normalmente na astrologia, é o arquétipo da Lilith. Então você pode contar para a gente quem é Lilith? Sim, com certeza. Realmente, assim, a Lilith é um arquétipo que ela não é tão explorada, não é tão conhecida, né? Então, eu tenho realmente explicado aí também quem que é essa figura. E como você trouxe a questão do Jung, né? O trabalho da Lilith que eu estou trazendo, ele é muito baseado no estudo de uma analista junguiana que ela é Uau. especializada em psicologia feminina. Então, o trabalho dela é muito pautado em o arquétipo da Lilith dentro da psique da mulher moderna. Então, é incrível, assim, realmente a gente vê isso que você falou, né? Como que a gente pode usar esses arquétipos para diagnosticar questões psicológicas que a gente tem e, né, trabalhar isso dentro de nós. A Lilith, então, né, como você mesma disse, na astrologia, a gente tem os planetas como arquétipos mitológicos. Existem os mitos, né, dos planetas, como Vênus, que é uma deusa, né, da mitologia grega. Então, e a Lilith, ela, na verdade, ela é um arquétipo um pouco mais oculto. Então, por isso também que ela é algo que não é tão conhecido pelas pessoas, né? A Lilith, ela representa um movimento de exílio. Então, ela mesma é um arquétipo exilado da sociedade. Uau! É muito interessante. Como aconteceu esse exílio na história mitológica da Lilith? Exato. A Lilith, para quem não sabe, ela foi a primeira mulher de Adão. Uhum. E aí o que acontece? Nós, por conta do nosso contexto histórico, cultural e religioso, a gente tem a base, né, como a Bíblia. E na Bíblia só existe a Eva e o Adão, né? Então ninguém sabe que antes da Eva existiu uma mulher, que é a Lilith. Então a história da Lilith é que Deus criou Adão e Lilith igualmente. Eles Uau! eram iguais. Eles foram criados cada um do seu jeito, né? Assim, Na sua ninguém polaridade, veio, digamos assim. exato, ninguém veio de uma parte do outro, como é o caso da Eva. E aí Deus então falou, ó, tá aqui homem e mulher, Adão e Eva. Só que aí Adão foi criado primeiro. Então o Adão falou assim, ó, tá bom, né? Beleza, muito obrigado, Deus, por você ter me dado mulher. Mas assim, tenho uma condição. No ato sexual, você jamais poderá estar por cima de mim, sempre por baixo. Que E aí a engraçado. gente virou e falou assim: tá louco, querido? Que ela é assim, tem o arquétipo da Lilith, esse lado nosso tá maluco? E aí ele falou: não, isso é a minha condição. Ela falou: tá bom, se é a sua condição, é um problema seu, eu não vou me sujeitar a isso.
E ele falou: não, eu não aceito. Ela, tá bom, então eu vou embora. E aí a Lilith parte então para uma jornada de exílio no deserto. Ela prefere ficar sozinha do que ter que se submeter a imposições do Adão, sendo que para ela eles eram iguais. Então a Uhum. Lilith vai lá e, tipo, beijo, tchau. Aí Deus falou: ih, gente, deu ruim, né? Criei uma mulher que deu problema. Criei uma mulher que deu problema, então é melhor eu mudar essa fórmula aqui. E aí então Deus criou a Eva, que nasceu da costela de Adão, e aí ela veio já com essa coisa de servir o homem. Então a Uhum. Eva, ela é uma mulher que ela vem para servir, né? Uma mulher mais amorosa, um pouco mais mansa, né? E o que é legal a gente saber é que nós mulheres, a gente tem a Eva e a Lilith dentro da gente. E as Uhum. duas têm a mesma importância. Então não é que ai, a Eva é uma coitadinha, não é nada disso. Ela também é uma figura importante dentro de nós. Porém, Eva é o que a gente sabe ser. Porque a vida inteira, né, falando em contextos de inconsciente coletivo, a gente nasce sendo Eva, né? Então, isso é uma coisa da nossa cultura. A mulher que serve, a mulher que, né, quando a gente pega a história das mulheres, né, tem muito esse lugar da mulher ser a dona de casa, da mulher cuidar dos filhos, né? Então, o que acontece é que a Eva, ela tem esse perfil. E é muito interessante, porque quando você começa a estudar isso historicamente, a Bíblia tem quando você vê a descrição da criação de Adão e Eva, e quando chega na parte da Eva, tem uma brecha na Bíblia, que diz o seguinte, no Gênesis fala assim, então Deus criou Eva, agora esta sim pronta para. Então, se assim, agora esta sim, tem uma brecha que existiu alguém antes. Uhum. Né? Se você está falando agora esta, tipo, essa vai dar certo. Entende? Porque, meu, teve alguém antes que não deu muito bom. Então, assim, a Lilith, ela. E aí surgem várias histórias, mitos em cima da Lilith, de que ela virou um demônio no deserto, de que ela atormentava os homens de forma vingativa, ela atormentava as crianças. Então, tem histórias, assim, demoníacas, eu vou usar essa palavra porque realmente isso tem a ver com a Lilith, mas o que significa? É justamente por ela ser algo oculto e exilado, inclusive dentro de nós, que ela causa coisas na nossa vida, nas nossas atitudes, que se a gente não toma consciência, a gente tá fazendo besteira. Em resumo, A gente vira o demônio encarnado. É exatamente, isso, né? porque no fundo ela é alguém com força, ela é alguém que pode trazer muitos benefícios, porém, se você não sabe como que ela está agindo dentro de você, você pode estar com muita raiva, né? Assim, uma coisa principal da Lilith é raiva. Então, quando a gente está assim, TPM, quando a gente está de TPM, é a Lilith que aparece, o arquétipo da Lilith é quem rege a mulher na TPM, né? Então, ela tem esse Uhum. contexto. E na astrologia, ela é um cálculo astrológico, né? Ela não é um planeta físico, Ah, ela é um um ponto ponto calculado? calculado. Ela é um Ela é calculada com base com em base quê? na Lua, justamente porque a Lilith ela é Ah, tratada como a Lua negra. Então, por exemplo, a gente tem a uau. Terra e a gente tem a Lua, né, na órbita, né? E aí o que que acontece? Uhum. A Lilith é o ponto mais distante da Terra, baseado na Lua. Então, a Lilith ela é o apogeu da Lua sobre a Terra. A maior distância Uau. da Lua sobre a Terra é a Lilith. Ou seja, ela realmente é um lugar de exílio, um lugar distante, né? Uhum. E aí ela carrega informações dentro da astrologia que vai falar de um lugar onde nós todos nos sentimos desamparados em algum momento da nossa vida, né? Então, assim, um lugar onde a gente se sentiu Uhum. abandonado, um lugar onde a gente se abandona, um lugar onde a gente vive um desamparo. E a Lilith, a Lua fala dos nossos sentimentos, né? A Lilith, ela representa a repressão dos nossos sentimentos. Então, tudo que a gente não quer Ah, ver, que a gente não quer olhar, e porque também a Lilith ela está muito
o arquétipo dela é relacionado à mulher sábia no sentido mais instintivo disso. Então, a mulher intuitiva, né? A gente pode dizer também as mulheres bruxas, né? Que toda mulher tem isso dentro dela. E aí o que acontece? A Eva é uma mulher mais controlável, né? Porque o Adão que dá a ordem do que ela tem que fazer. E aí o que acontece? Quando a gente está conectada com o nosso arquétipo da mulher mais bruxa, intuitiva, feiticeira, isso é um risco para o homem, para a sociedade, não é mesmo? Porque a gente Uhum. tem a nossa forma de intuir as coisas, de movimentar as coisas. E daí o que que acontece? Essa mulher era vista como uma ameaça. Uhum. Então, por isso que ela foi jogada longe, exilada. Mas de uma certa forma, é um autoexílio, né? Sabe o que estava me ocorrendo agora? Não sei se faz sentido isso, tá? Em histórias, em cinema, onde eu trabalhei por uma década, a gente fala muito da jornada do herói, tá? Será que o alcance da Lilith não é a jornada da heroína? Da mulher sair desse lugar de desamparo, desolação, para assumir em si a xamã, a sábia, a bruxa e viver sair a jornada da heroína seria sair desse lugar e chegar nesse outro lugar? Será que daria para fazer esse paralelo? Perfeito, você está falando, tô toda arrepiada aqui. Eu Nossa, também. você trouxe um ponto assim importantíssimo, que fez inclusive eu lembrar de né, essa psicóloga, ela chama Bárbara Black Couture. Quem quiser, né, pesquisar aí, ela tem um livro que chama O Livro de Lilith, e ela é a pessoa que historicamente conseguiu compilar o maior número de informações sobre esse arquétipo, né? Uhum. E aí ela traz, como ela é uma analista junguiana, ela traz muitos sonhos das pacientes clínicas dela para explicar como que essa Lilith se manifesta na psique feminina. E aí, olha que lindo isso que você falou, né, da mulher xamânica. O próprio Jung considera a Lilith como uma ânima xamânica. A Uau. ânima é o aspecto feminino até dentro dos homens, porque isso é uma coisa Sim, legal sim. de falar também. A Lilith existe no mapa de todo mundo, homem e mulher. Uhum. Então ela também representa o feminino dentro dos homens. Mas é que para as mulheres ela é um resgate muito mais profundo, porque ela é a essência dessa mulher mais xamânica, mais sábia. E aí o Uhum. que que acontece? Tem uma mulher e a Lilith tem um ponto dela bem delicado, que é a Lilith é quem rege as traições extraconjugais. Uau. Por quê? O que que acontece? Imagina que você está lá num relacionamento, né? E aí tem uma coisa ali rolando que você não está percebendo, que está te incomodando, que você de alguma forma está engolindo algumas coisas dentro daquela relação. Aí você vê um outro homem ali que você fala, nossa, aqui eu posso viver uma coisa mágica. Eu posso ser eu mesma, sexualmente falando, porque a Lilith fala da sexualidade da mulher, que ela não é uma sexualidade apenas para gerar uma vida, que é o que Uhum. a Eva é. Tipo Uhum. assim, a sexualidade para a mulher Eva é só para gerar um filho, né? A Lilith é uma mulher que vive a sexualidade para ela ter o seu próprio prazer, né? Então, a mulher vê num homem, né, externo, aí eu estou falando especificamente do caso das mulheres, a possibilidade dela viver coisas que dentro do relacionamento que está sobre o contexto social certinho, ela não pode viver. E aí o que que ela conta? Que tem uma mulher que está, né, com um amante, tratando isso em terapia, e daí a mulher tem um sonho. Aí o que que acontece? Quando o amante encosta a mulher na parede e fala assim, ó, vamos, né, vamos separar eu da minha mulher, você do seu marido e vamos viver junto. Aí ela não quer, porque daí ela tá perdendo essa coisa do proibido, do que, né? Tipo assim, mas se eu me casar com você, eu vou viver com você a mesma coisa que eu tenho com meu marido. Eu não quero isso, né? E daí ela interrompe esse caso, e aí ela entra numa depressão, e ela tem um sonho com uma mulher
que era uma mulher robusta, negra, e que pisa na cabeça dela. E essa mulher pisa nela e fala assim: quando é que você vai me ouvir? Quando é que você vai escutar o que eu tô te dizendo? Uau! E aí, beleza, daí a mulher leva esse tema para terapia e aí a Bárbara vai tratando essa mulher, fazendo ela ter o contato dela, né, entender o caso amoroso dela, o que que aquilo significava. Depois de um tempo de tratamento, ela puxou uma visualização ativa, né, que é muito comum na terapia junguiana. Inclusive, dentro do trabalho da Lilith, eu faço muito essas visualizações ativas, onde você se encontra com a sua Lilith para ver o que, que ela tem para te dizer. E daí ela sonha com essa mulher, ela sonha não, né? Ela vê essa mulher na visualização ativa. Essa mulher tem um nome, que é Serafina, e a Lilith fala da história dos serafins, dos anjos. Então a mulher dá esse nome para ela, Serafina, e aí essa mulher passa a ser, ela fala que ela está vestida num manto azul celeste e ela é uma mulher oraculista, sábia e intelectual, porque ela Uau! passou na vida dela como mulher a dar ouvidos ao que essa Lilith estava dizendo para ela. E às vezes a mulher Que só consegue viver incrível! isso quando ela rompe algum padrão social, ou seja, um caso extraconjugal. Dentro da nossa Uhum, sociedade, isso é uma coisa errada, né? Dentro da regra da lei uhum. humana, digamos assim, né? É, então ela precisa romper algo para essa Lilith sentir que ela está sendo livre, que ela está sendo ela mesma, que ela está indo em busca de algo que é importante para ela, né? Uhum. Então tem Uau! tudo a ver com isso que você falou. Tipo, é a jornada da heroína, uma mulher xamânica. Olha isso, quando ela desenvolve essa Lilith dela, a Lilith dela é uma mulher oraculista. Quando você falou da mulher xamânica, caraca, eu lembrei do sonho na hora. É. Não, e acho muito interessante isso, assim, como eu brinco que, assim, eu não conheço nenhuma mulher interessante que não tenha sido queimada pelo menos uma vez na igreja pela Inquisição, tá? Faz Então, parte, é né? isso, a Lilith são as bruxas queimadas. É isso. Né? Tipo, a sociedade não quer isso, né? Sim. E Em outros felizmente foi pior. hoje a gente não precisa, na verdade, hoje eu olho assim para a realidade atual e falo assim, nossa, graças a Deus que a gente não é, a gente pode fazer o que a gente faz sem correr o risco de ser queimada, porque sim, conheço várias pessoas que são oraculistas, né? Hum, Mas me conta então, na sua vida atual, como a Lilith entrou na sua vida atual? Como você resgatou a sua Lilith? perfeito. Bom, eu já vinha numa busca de autoconhecimento há muitos anos, né? E esse tema relacionamentos, ele era para mim assim, eu sempre fui fascinada, sempre. Eu falava, gente, essa parada é difícil demais, não é possível. Né? Falava, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui, que esse troço é muito difícil. E, e aí eu fui muito, né, mergulhando fundo assim nas minhas questões, entendendo as carências, essa coisa do tentar caber na vida do outro, a falta de valor, a falta de amor próprio, uma série de coisas, né? E aí, quando eu comecei a estudar astrologia, a Lilith apareceu dentro dos estudos e eu fiquei fascinada por aquilo, né? Porque eu tenho lua em escorpião, então eu gosto muito dessa coisa do oculto, sabe? Do mergulhar fundo na lama interior e dali transformar isso em uma coisa incrível. E daí eu lembro que eu fiquei fascinada quando eu vi, né, a simbologia da Lilith. Só que foi muito interessante, porque quando eu estudei Lilith a primeira vez, eu falei, isso não é para mim agora. Então eu não trazia a Lilith nas minhas leituras de mapa, porque eu achava que era um tema muito profundo para eu falar daquilo. Eu achava que eu ia ter que estudar aquilo ainda muitos anos, né? Então eu lia para algumas amigas, porque eu era fascinada, então pessoas que eram mais próximas a mim, eu falava, vem cá, deixa eu estudar sua Lilith, né? E aí o que acontece? Esse estudo foi indo, acontecendo e tudo mais, mas a minha professora de astrologia, a forma como ela descreve no livro dela, o encontro dela com a Lilith, foi muito legal, que ela fala exatamente isso, que ela, né, estudava astrologia há muitos anos e a Lilith não entrava no trabalho dela, ela não conseguia ter acesso a isso. Uau, que incrível isso!
E ela Tava fala que oculta ela mesmo, né? oculta mesmo, que ela só pôde falar sobre Lilith quando ela verdadeiramente vivenciou a Lilith na pele dela, depois que ela já tinha se separado, depois que ela já tinha tido filhos. Então, assim, ela fala que só apareceu quando ela verdadeiramente tinha vivido na vida dela, como mulher madura, essa conexão com a Lilith. Então, eu sempre tive muito esse respeito por esse lugar, assim, da Lilith ser uma coisa muito profunda. E daí eu estava já, né, muito envolvida nos meus estudos astrológicos. O ano passado, na quarentena, eu lancei um programa em sintonia com os ritmos da Lua, que era uma forma da mulher se conectar com as fases da Lua, da mulher entender como que os ritmos da Lua impactavam na nossa vida e etc. E foi indo, foi indo, foi indo, até que um determinado momento do ano passado, e como esse assunto de relacionamentos é uma coisa que eu trabalho em mim há muitos anos, Thaís sabe, porque já fez diversas consultas disso para mim. Inclusive, lembra uma vez que você falou para mim, nossa, você está fazendo realmente uma faxina, né, nos relacionamentos. Então, realmente eu vivi uma faxina de padrões de comportamento nesse tema dos relacionamentos. E um belo dia eu estava, e essa coisa da sexualidade foi uma coisa que eu me libertei muito desses tabus sobre a sexualidade da mulher e tudo mais. E aí uma vez, teve um dia que eu assisti uma aula de Vedanta, né, como você falou aqui que eu estudo, que o meu professor falava dessa questão das nossas repressões, e entre elas da repressão sexual. E eu falei, nossa, caramba, né? Quantas coisas eu já me libertei nesse sentido. E daí, no mesmo dia, eu atendi uma cliente que vivia um casamento de muitos anos, que tinha histórico de traição, né, da parte dela, da parte dele. Aquela história do casamento que a mulher tá ali e não sabe muito como sair daquilo. E aí eu falando para ela, mas você já fez coisas sozinha, né? Assim, sei lá, foi fazer uma viagem sozinha, uma... E ela falou assim, não, eu não sei o que é, né? Tipo assim, viver, conquistar coisas só minhas e tudo mais. E aí passou um flash assim na minha cabeça, né? Do quanto eu, ao longo dos anos, vim nesse exílio, né? Que depois que a Lilith chegou, eu fui entender que eu vivi o exílio de Lilith, para realmente entrar em contato com uma parte minha mais profunda, né? E naquele dia eu tive uma mega vontade de meditar, assim, uma coisa louca, que eu falei, nossa, tem algum recado chegando aqui, né? E aí na meditação ela apareceu para mim. Então eu, em meditação, eu nos primeiros momentos não entendi que era ela, eu via uma mulher dançando na minha frente. Era só uma silhueta, não era uma mulher mesmo, num quarto vermelho, que é a cor de Lilith. Eu via a sombra dela dançando e ela era fluida, ela era sensual de uma forma muito natural, ela era autêntica e eu fiquei vendo aquilo como se eu estivesse num filme, encantada, né? E aí, por algum instante, eu, meu Deus, não é possível. É ela, eu falava assim, né, para mim mesma. É ela. E ela dizia assim, sou eu. E ela falava frases para mim, coisas assim. Uau, que legal. Hoje, toda vez que eu conto a história, eu ainda fico arrepiada, porque é uma, assim, um dos momentos mais mágicos que eu já vivi, assim, né? E eu achei que Uhum. aquilo era uma coisa muito íntima minha, porque eu, né, tava vivendo questões de relacionamento na época, eu falei, nossa. E aí, como, né, como toda boa bruxa, a gente joga um tarô pra tudo, né? Aí eu lembro que saí da meditação e falei, meu, o que que aconteceu aqui agora? E eu joguei um tarô e saía trabalho, trabalho, trabalho. Eu falei, trabalho? Mas Uma como coisa assim tem a ver trabalho? com a outra, né? É uma coisa tão íntima minha, né? E aí eu fiquei bem agitada aquela noite, né? A minha cabeça, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa antes de dormir. Eu fui pegar um livro da Clarice Lispector, que é um livro de contos. Eu olhei assim para ele e falei, acho que vai ter um recado ali para mim. Abri o livro aleatoriamente e, de fato, tem um conto que chama Miss Algarve, que ele é numa forma fictícia e numa, né, num grau 10, digamos assim. Ele é a perfeita representação de uma mulher muito amarga e reprimida, que quando encontra com a sua sexualidade, ela liberta essa Lilith dentro dela. Quando eu terminei de ler o conto, eu falei, Uau, caraca, que isso é a legal. Lilith da Clarice. E aí eu pedi para que viesse em sonho se realmente eu havia tido um encontro com a Lilith. E ela apareceu no sonho para mim.
Uau, que E aí no máximo! sonho ela era uma deusa, assim, um manto vermelho com, eu lembro assim perfeitamente assim de adornos dourados, ela maquiada, linda, brava comigo no sonho. E aí eu tive né, ela tava brava, olhando assim, ó, para si, por cima de mim com isso aqui franzido, assim, e eu, meu Deus do céu. E no sonho eu falava para ela, você é ridícula. Eu ainda desafiei ela no sonho, porque não tava querendo dar vida para ela, gente. Ainda fui desaforada com a Lilith, imagina. E ela aqui, ó, sem mover uma palha. Quando eu acordei de manhã, eu falei, uau, o que foi isso, né? E daí eu sentei no computador e escrevi um trabalho inteiro de Lilith. Uau, que Foi máximo, assim que ela chegou. né? Isso é o que eu chamo de um acesso espontâneo aos Olha, registros acásticos, tá? É isso que a gente faz, que é aquilo que eu estava falando assim, o curso é mais para você entender um pouco mais o que você provavelmente já está fazendo e você nem estava sabendo, né? Mas seguindo no seu caminho da Lilith, então, desse sonho, de toda essa caminhada, surgiu o programa Mulheres Lilith, que começa agora em 10 de março de 2021, né? Qual a proposta do programa? Como você vai trabalhar isso com as mulheres em geral? Pode homem? Como é que perfeito. funciona? Bom, aí eu sentei lá, né? Escrevi um trabalho sobre Lilith, que eu ainda não entendia muito bem o que era. E foi muito interessante isso também, que é, meu, para mim, o que você. Vou até usar o teu exemplo, achei perfeito, da jornada da heroína, porque é exatamente isso. Daí eu entrei numa jornada de entender, né? Eu lembro que conversei com meus mestres, com meus guias no dia seguinte, meditação, e falei, gente, vocês precisam me dar um sinal aqui, né? Que trabalho é esse? Ok, eu escrevi um negócio ali, mas por quê? E eu, né, eu agora tô com 33 anos, eu tinha 32 na época, eu falei, tudo que eu lia de Lilith era relacionado a uma mulher mais velha, né? Eu falava, como que eu, com essa idade, vou poder trazer um trabalho desse? E eles me falaram, justamente porque você está vivendo esse exílio há muitos anos em contato com isso, sem saber que você estava em contato com isso. Daí eu comprei o livro da Bárbara, eu devorei esse livro em 3 dias. E no livro dela eu fui descobrindo tudo o que estava acontecendo na minha vida nos últimos anos. Então, por exemplo, o projeto Em Sintonia com os Ritmos da Lua, a Lilith, ela tem muita conexão com as fases da Lua. Então, uma Claro, mulher né? que vive a sua Lilith, ela vive em sintonia com as fases da Lua. Então, eu entendi que o Uau. projeto que eu trouxe já era algo que vinha dela, né? E aí eu fui Uhum. entendendo a minha jornada da heroína, né? E aí ficou tudo claro para mim de que realmente existia um trabalho para eu facilitar, onde as mulheres poderiam entrar em contato com esse aspecto dela, né, através de um programa, de um processo terapêutico. E foi muito interessante porque eu botei uma data para lançar esse projeto no ano passado e isso não aconteceu, porque eu ainda estava vivendo muitos processos de Lilith para Uhum. ajustar esse trabalho. Então eu fui vivenciando todos os temas da Lilith: a rejeição, Uau. o abandono, a falta de autoestima, a falta de valor. Ela foi me dando enigmas e isso vale para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, emocional. Então, eu fui entendendo que é essa conexão da mulher com a mulher sagrada que existe dentro dela, né? É uma mulher que se realiza, porque a Lilith, ela é uma mulher que ela tem desejos de realizar coisas, seja no Uhum. trabalho, seja no amor, né? Então, ela é uma mulher independente financeiramente, ela é uma mulher que realiza sonhos dela, ela é uma mulher que se sente conectada internamente, né? Com a sua intuição, com a sua sabedoria. Então, esse programa, e aí depois que eu vivi todos esses processos, eu entendi, né? O programa foi se lapidando ao longo desses meses. Uhum. Então, o programa, ele acontece, ele começa dia 10 de março, né? Agora. As inscrições acabam dia 9 de março, à meia-noite, então terça-feira. Aí eu fico com esse grupo durante 4 meses. Então, como que o trabalho funciona? São 4 meses de trabalho terapêutico. Tem muitos processos espirituais também acontecendo. Estou sendo amparada pelas minhas guias, né?
E aí o que acontece? São encontros semanais ao vivo, toda quarta-feira. Eles Ao vivo online, né? online, isso, online. A gente mais para frente vai ter encontros presenciais quando a pandemia melhorar um Uhum. pouco, né? A proposta é ter um encontro de um retiro só de mulheres de Ah, um que final de delícia. semana, que é para encerrar o trabalho. E então são encontros semanais ao vivo, online. Quem não pode estar ao vivo, a gravação do encontro fica disponível na plataforma, né? E aí é um trabalho que tem diversas etapas, né? São 3 etapas, na verdade, onde através da astrologia eu vou trabalhar essa Lilith. Então, por exemplo, na primeira fase a gente vai ver Sol, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio com a Lilith. Então, a tua essência, os teus sentimentos, a tua autoexpressão, o teu feminino, o teu masculino, a sua relação com o seu pai, a sua relação com a sua mãe, como que isso interfere, né, na tua vida hoje. Aí a gente depois vai para uma etapa mais profunda, onde a gente olha as nossas raivas, as nossas traições, os nossos medos, o nosso sabotador, que é a Lilith, ela tá lá querendo crescer e tem uma vozinha dentro de você que tá lá, não, você não é boa o suficiente. Isso aqui não vai dar certo. Então, esse nosso autossabotador, a Lilith vem para romper ele e falar: sim, você é capaz de realizar muitas coisas na sua vida, né? Desde que você se conecte com essa energia, com essa força. Então, a gente passa por isso e depois a camada final do trabalho, a etapa final, é essa parte da heroína, né? Se conectar com a sabedoria, com a autoestima, com o alto valor, com intuição. Então, assim, ao longo do curso, a gente vai ter também rituais para as fases da lua. Então, vai ter dança, né? Que é uma coisa bem feminina, bem de Lilith. Vão ter rituais para a lua, para a gente poder se conectar com essa energia, fazer nossas oferendas, né? Para as deusas. Então, é muito essa conexão com o arquétipo da deusa. Então, o programa funciona dessa forma. Eu acho muito legal do seu trabalho, que o que você definiu como astrologia comportamental, que não é astrologia tradicional, que assim, é simplesmente ficar lendo mapa, trânsito, mapa natal. Não, é vivenciar esses arquétipos, trazer isso para a nossa consciência, entender como esses arquétipos se expressam na nossa própria vida, entender os climas dos planetas, dos signos e tudo mais. Eu já fiz um atendimento sobre isso, que eu achei muito interessante a forma que você trabalha a astrologia, que é diferente de tudo que eu conhecia até então. Super recomendo. O link do programa vai estar na descrição desse vídeo para quem quiser fazer também, E tá eu vou bom? abrir novas E turmas, né, também, para quem não conseguiu se inscrever isso, nessa. Ao longo do ano, eu encerro uma turma e começo uma jornada nova. perfeito, então, porque o vídeo vai ficar aqui, então quem não conseguir pegar essa de 10 de março, dá para fazer mais para frente também, E né? acompanho no E eu Instagram, queria. né, porque eu tô o tempo todo trazendo conteúdos de Lilith. Isso foi muito bacana, porque antes de eu trazer o programa, como eu ainda estava vivendo processos, mas eu fui trabalhando tudo isso no Instagram. Então foi muito legal, porque as mulheres puderam se afinizar com, tipo assim, quem é, como isso se manifesta. Então tem lá diversos textos que vão explicar como que eu entendo isso na minha vida, né? Então é legal, né, também entender um pouco de Acompanhar no Instagram. Perfeito, ótimo, legal. Para entender um pouco melhor quem é a Lilith e quais são os desafios de Lilith na nossa sim. vida. Muito legal. Queria entrar agora então um pouco na parte de registros acásticos, porque você já fez consultas de registros acásticos comigo. Como foram para você essas consultas? Mágicas, né? Ai, gente, eu como boa capricorniana, né? A gente tem várias coisas parecidas, né? Tá, Aquário com Capricórnio. Eu gosto de entender as coisas, né? Eu acho que os registros, eles trazem uma luz para nossa escuridão, né? Daquelas coisas que você está lá vivendo na tua vida e você fala, meu, gente, o que que faz com isso aqui, né? Inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga nossa e falei, vai procurar a Thaís, né? Que isso aqui a Thaís vai poder te ajudar. Porque realmente é trazer essa luz para questões da nossa vida que a gente se sente totalmente perdido, não sabe o que fazer com aquilo, né? E aí vem os registros e fala, calma, vai por aqui, né? Assim, não num sentido muito esclarecedor. Eu acho que os registros eles têm essa
capacidade de nos trazer a informação certa para o que a gente precisa viver naquele momento, né? Acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Eu acho interessante porque assim, a sensação que eu tenho é que vem a informação na medida do que a gente dá conta de lidar. Não vem nem a mais e nem a menos. E eu acho legal disso porque tem muita gente que fala assim: ah, mas será que vai vir alguma coisa, tipo uma porrada tão grande que eu não vou conseguir lidar? Eu acredito profundamente que se vem uma informação que te deu um chacoalhão, ela vem só na medida do chacoalhão que você precisa tomar para seguir seu caminho do desenvolvimento. Então, quanto mais a gente está travado numa questão, quanto mais teimoso a gente talvez a gente precise de um chutão na bunda maior para sair do lugar, né? Então, às vezes vem um laço assim, pá, na hora, não tem dúvida, né? Exato. E você também fez o curso de registros akáshicos e você estava me comentando que isso, inclusive, te ajudou a conversar com a Lilith. Como foi para você o processo do curso e de você entender em você mesma a sua forma de acessar os registros akáshicos? Cara, o processo do curso para mim foi incrível porque eu entendi também, como a Tá falou, né, que eu fazia isso sem saber, né, muitas vezes, mas acho que de uma forma um pouco desordenada, que às vezes deixava com mais dúvida do que com clareza, né? E eu acho que o curso, ele traz, primeiro que eu acho que ele abre isso muito mais. Eu sinto que depois que eu fiz o curso, várias coisas na minha vida ficaram mais fáceis, tipo a intuição, as mensagens, né? Como me conectar com isso. E aí eu percebi que através dos registros eu podia, por exemplo, eu tinha uma questão da Lilith ou do trabalho da Lilith e às vezes eu nem intencionava ela especificamente. Aí eu abri os registros e era ela que vinha falar comigo. E aí eu Uau! falei, caraca, eu falei, gente, a Lilith gosta desse negócio aqui, né? E, tipo, ela fala, ah, que bom, um canal de comunicação. Um canal de comunicação direto, porque às vezes ela devia pensar, essa menina aqui é confusa, gente. Tá difícil aqui, tô tentando ligar, ela não atende, né? Exato. Então, o que eu senti é que, cara, uma facilidade gigantesca de, tipo, de conversar com ela, entender, assim, essas questões do trabalho, como seria o que ela queria, e até as minhas questões pessoais mesmo. Tipo, sei lá, às vezes eu ia perguntar alguma coisa da minha vida pessoal e ela aparecia e falava o que era. Então, assim, é muito interessante como para mim ficou muito mais fácil depois do curso, né? Eu até escrevi isso para você. Falei, nossa, foi perfeito eu ter feito o curso um pouco antes de lançar a Lilith, porque eu tô conseguindo ter essa. É muito legal, porque assim, a Lilith, é isso que ela tá falando com a gente o tempo todo, dentro da nossa psique, né? E ela é muito enigmática. Então, eu vivi alguns enigmas de Lilith na minha vida. Então, ela tinha uma coisa meio assim, tipo, plantava lá e falava: se vira para entender isso aqui da sua vida. E eu ficava lá, tipo, meu Deus, o que é isso? E eu senti que com os registros é tipo menos enigma e mais, sabe? Tipo assim, ah, é isso aqui, Mais sabe? informação. Mas, por outro lado, assim, eu acho legal os enigmas, tá? Nas minhas leituras é muito comum, Sim. assim, eu receber a parte mais importante da informação, eu recebo ela diretamente, mas é Uhum. comum me deixarem alguns enigmas que eu tenho que pesquisar depois. E esse processo de pesquisar, para mim, ele é muito legal, porque, de um lado, ele me dá a confirmação de que eu não estava viajando na maionese, e me dá a sensação de que eu estou conseguindo caminhar com as minhas próprias pernas, sabe, para chegar em algumas respostas. Então, acho isso muito, muito interessante. Eu É, gosto dos enigmas, então sou eu suspeita gosto, para falar. eu adoro, né? Eu falo, adoro uma coisinha oculta para desvendar, eu adoro. Mas eu acho que os registros é isso, né? Você tá percebendo que tem uma coisa, você vai lá e ela te direciona, né? Uhum, muito legal. Ari, muito obrigada. Então, tem alguma mensagem final que você queira passar? Alguma coisa? Ah, eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando desse trabalho que realmente é uma coisa muito especial, que veio muito da minha alma e de uma guiança maior, né? E eu acho que o recado final é, cara, independente, né, de ser no trabalho da Lilith comigo ou não, eu acho que toda mulher merece viver esse encontro consigo mesma, sabe? De um lugar
mais verdadeiro, mais profundo, de uma sabedoria, de um feminino que ele é tão natural e tão... E é isso que eu falo, assim, dentro desses processos, eu fui, né, vivendo processos internos e espirituais também, de trazer essa Lilith. E quando eu tinha uma coisa que vinha na minha cabeça muito, assim, mulher sagrada, essa palavra vinha, né? E aí eu lembro que antes de fazer o trabalho, né, eu fiz um ritual e eu verdadeiramente entendi, senti na minha pele o que era ser uma mulher sagrada. E eu acho que é um lugar que Uau, todas as que mulheres legal. deveriam acessar isso na vida delas, assim, porque é um lugar tão profundo, íntimo e belo dentro de nós e que na nossa vida social hoje a gente esquece desse lugar, né? Muito legal. Então fica aí o convite para quem quiser fazer a jornada da heroína, né? Através do programa Mulheres Lilith, que vai estar com o link aqui na descrição desse vídeo. Então, Ari, muito obrigada pela participação. E quem quiser mais informações sobre o curso ou leituras de registros acásticos, confira os links na descrição desse vídeo. Obrigada e Até até mais. mais.